Olá, minha gente, tudo bem? Meu nome é Luciano Dutra, sou professor de Direito Constitucional aqui no Gran Cursos. Iremos trabalhar agora a classificação das constituições. Mas antes de passar para as questões propriamente ditas, eu queria deixar desde já o meu e-mail e o meu Facebook. Caso vocês tenham alguma dúvida, queira entrar em contato, fiquem à vontade. O meu e-mail é prof_luciano_dutra@hotmail.com e o Facebook Luciano Dutra. Então vamos às questões. CESP, questão para diplomata. Diz a questão: a Constituição de 88 é classificada quanto à origem como promulgada, quanto à extensão como analítica, quanto à estabilidade como semirrígida e quanto ao modo de elaboração como histórica. Então vamos por partes. Então a Constituição de 88, a nossa Constituição, é classificada quanto à origem em promulgada. Será que é mesmo? Vamos ver. Quanto à origem, as constituições podem ser classificadas em promulgadas, outorgadas, cesaristas e pactuadas. As constituições promulgadas são aquelas elaboradas com a participação do povo. No caso das constituições promulgadas, o povo elege os seus representantes e esses representantes, reunidos numa Assembleia Nacional Constituinte, elaboram a Constituição. Então, falou-se em Constituição promulgada, essa Constituição é elaborada com a participação do povo. Agora, as constituições outorgadas são aquelas elaboradas sem a participação do povo. Nas constituições outorgadas, o detentor do poder político impõe a Constituição. Essa Constituição não possui legitimação popular. Portanto, nas constituições outorgadas, não há a participação do povo. Repito, o detentor do poder, ele impõe as normas constitucionais aos seus súditos. Não tem legitimação do povo. Portanto, é uma Constituição elaborada sem a participação popular. E as constituições cesaristas? Essas aqui, minha gente, têm uma particularidade. As constituições cesaristas são formadas por um ato de outorga num primeiro momento, uma imposição do detentor do poder político, um ato de outorga, somada a um referendo popular. Portanto, se conclui que as constituições cesaristas também são elaboradas com a participação do povo. Só que essa participação é diferida, é uma participação que se dá num segundo momento. No caso das constituições cesaristas, há uma imposição do detentor do poder político, só que esse detentor do poder submete essa Constituição que ele outorgou, que ele impôs, ao crivo popular, submete a um referendo do povo. O povo aprova ou não. Ou seja, é uma Constituição imposta, mas é uma Constituição imposta que vai se submeter à vontade popular como condição de eficácia para essa Constituição que foi outorgada. Então, nas constituições cesaristas, há uma imposição, uma outorga, mas essa Constituição outorgada só produz efeito se aprovada pelo povo, aprovada por um referendo. Então, nas constituições cesaristas, também há participação do povo, mas uma participação que se dá num segundo momento. E já as constituições pactuadas, elas surgem
a partir de um pacto. Como o próprio nome diz, um pacto. No caso das constituições pactuadas, há naquele estado uma guerra civil. Há dois grupos que estão em estado de beligerância. Esses dois grupos realizam um pacto e desse pacto nasce a Constituição. Essas são as constituições classificadas como pactuadas. Um pacto existente entre dois grupos que se unem para chegar ao poder. Essas constituições que são elaboradas a partir de um pacto, como o próprio nome remete, são classificadas como pactuadas. De tudo que eu disse, a nossa Constituição de 88, quanto à origem, é promulgada, outorgada, cesarista ou pactuada? É uma Constituição promulgada, como bem disse a questão. Então, de fato, a nossa Constituição, quanto à origem, é uma Constituição promulgada. Tudo bem? Tudo bem. E quanto à extensão? Diz a questão, a Constituição de 88 é classificada quanto à extensão como analítica. Será que é analítica? Veremos. As constituições quanto à extensão são classificadas em analíticas, ou sintéticas. As constituições analíticas são formadas por normas materialmente constitucionais e também por normas formalmente constitucionais. Já as constituições sintéticas são formadas exclusivamente por normas materialmente constitucionais. São aquelas constituições enxutas que diz o que tem que ser dito. E a Constituição de 88, minha gente? A nossa Carta Política de 1988. Quanto à extensão, analítica ou sintética? A analítica, porque na nossa Carta tem normas materialmente constitucionais e também formalmente constitucionais.